Você está no podcast Academia do Agro, dedicado à competitividade do agronegócio brasileiro, com abordagem de temas que fazem parte do seu cotidiano, trazendo dicas e sugestões para o seu trabalho. Vamos juntos! No Brasil, a pecuária extensiva é responsável por cerca de 93% do rebanho bovino, tendo nas pastagens sua principal fonte alimentar. Este tipo de sistema de produção de carne apresenta um dos menores custos do mundo, estimado em 60% e 50% dos custos da Austrália e Estados Unidos, respectivamente. No entanto, por este mesmo motivo, a degradação das pastagens tem sido um grande problema para o setor, causando prejuízos econômicos e ambientais. Fenômeno complexo, o processo de degradação de pastagens envolve causas e consequências que levam à gradativa diminuição da capacidade de suporte das pastagens. As causas variam com a situação específica de cada bioma, podendo ser relacionadas a práticas inadequadas de pastejo e de manejo, falhas em seu estabelecimento, pragas, doenças, excesso ou falta de chuvas, baixa fertilidade e drenagens insuficientes dos solos. Em recente artigo, Sandra Furlan Nogueira, que é pesquisadora da Embrapa Monitoramento de Satélites, diz que superar as escassez de dados e informações e, além disso, dimensionar de forma ampla e eficiente a magnitude do problema das pastagens degradadas no Brasil são alguns dos desafios do projeto de pesquisa GeoDegrade, que vem sendo desenvolvido pela Embrapa desde 2011. O objetivo é utilizar as geotecnologias para identificar e monitorar os processos de degradação de pastagens em escalas regionais e nacionais, oferecendo assim subsídios às políticas públicas e tomada de decisão sobre a recuperação, o manejo e o uso dessas terras. Com as crescentes restrições ambientais contra o desmatamento, o grande desafio para a produção animal a pasto nas fronteiras agrícolas brasileiras será a sua modernização, ou seja, o aumento da eficiência de produção por meio do uso de tecnologias mais intensivas de manejo de pastagens. Janaína Martuccello vem trabalhando com forragicultura e pastagens há mais de 20 anos. Graduada em zootecnia, com mestrado e doutorado em forragicultura e pastagens, é também autora do livro Plantas Forrageiras. Ela vai contar sua história e nos ajudar a melhor entender estes desafios. Vem comigo. Podcast Academia do Agro. Olá, Janaína, tudo bem? Olá, Valdir, tudo ótimo. Que satisfação contar contigo aqui, depois de alguns meses nós não conversamos mais, né? Nós que somos alunos aí da escola do podcast, participamos de algumas lives, participamos de algumas iniciativas, até do desmatamento da Amazônia nós já brifamos, né? Trabalhamos em cima disso. E é com muita satisfação que te recebo aqui na Academia do Agro, do podcast Academia, que é realmente uma arena aberta para grandes líderes, para grandes personalidades, para especialistas, para as pessoas referenciais desse nosso setor que tanto cresce no Brasil e que tão importante é, né? Não só para a nossa economia, mas para toda a nossa sociedade. Então, seja bem-vinda, fico muito feliz em contar contigo. E aí, como eu faço já tradicionalmente, eu quero conhecer um pouco a Janaína Martuccello. Eu quero conhecer a história da Janaína. Onde tudo começou? Conta um pouco dessa sua história para nós. Ô, Valdir, então, isso começou, né, lá em 1997, na verdade, quando eu entrei na graduação. Eu não tenho o pé no agro, não nasci no agro, né? Isso é uma coisa que muitas pessoas não sabem, mas eu não sou de fazenda, mas também não sou urbana. Eu sou do interior do estado do Rio de Janeiro, meus avós tinham fazenda em Santa Isabel do Rio Preto, né? Mas é aquela questão depois do falecimento lá dos patriarcas, né? Divide a propriedade, minha mãe vendeu a parte dela, fomos para a cidade, né? Então isso tem vantagens e desvantagens, né? E eu acredito que a maior vantagem de eu ter chegado na faculdade, né, lá na Universidade Federal Rural do Rio, que eu me graduei em zootecnia na Rural do Rio, talvez seja eu ter chegado, Valdir, como um pote vazio, pronto para aprender. Então, como eu via colegas que, né, vieram da fazenda, alguns
que fizeram, inclusive, técnico agrícola. Eu sou técnico em metalurgia, Valdir. Olha a minha situação. Eu sou técnico em metalurgia. Trabalhei na Companhia Siderúrgica Nacional antes de ir para a graduação em zootecnia, né? Então, ficava dentro de uma indústria. A única certeza que eu tive era que eu não queria ficar ali, né? Meu pai se aposentou com 42 anos porque era um ambiente completamente insalubre, né? E eu não queria, eu queria ir para o campo, mudar completamente, sair daquilo ali, né? Posso então, te interromper um pouquinho? Sim. Olha só como que as vidas da gente convergem. O meu pai, eu vou contar agora um pouquinho da minha história. O meu pai, falecido pai, ele trabalhou 38 anos numa fundição de aço, chamada Fundição de Aço Paulista. Ele trabalhou 2/3 dessa vida operacional dele à noite, comandando mais de 180 homens à frente de uma boca de forno. Então a minha influência, eu sou um cara urbano, eu nasci na Moca, São Paulo, paulistano da gema, né, como dizem, e eu tinha toda a minha influência para fazer metalurgia. Tanto é que eu prestei engenharia metalúrgica na FEI, na época, e eu tive a felicidade de passar, mas ao mesmo tempo, algo me chamava para o biológico, algo me chamava para o campo. E resolvi fazer juntamente a agronomia lá na Exalc. E eu passei nas duas, né? Não que eu era CDF, que era grande estudioso, muito pelo contrário, mas passei. E aí me lembro que eu coloquei em cima da mesa e falando assim, e agora? Eu sigo isso que o papai fazia ou eu vou para a agronomia? E eu fui para a agronomia. Foi assim que eu resolvi ir para a agronomia, né? Então, você vê que coincidência, né? Muito bacana, né? Coincidência mesmo. Não, Valdir, mas é muito bacana isso. Olha, a gente nunca ia saber disso. A gente vem conversando há meses, né? E a gente nunca ia saber disso se eu não tivesse te falado isso. Eu fiz técnico em metalurgia, pensei em fazer também, né? Engenharia metalúrgica na UF. Talvez fosse a minha primeira opção lá quando eu tinha meus 16 anos, né? Eu tava fazendo escola técnica, eu tava feliz, eu gostava, tava indo bem. Mas aí quando eu entrei na usina, aí eu falei, gente, eu não quero isso pra mim. Eu chegava em casa, sacudia, minha roupa era cheia de limalha de ferro. Eu falei, não, gente, não dá, sabe? E aí foi quando eu decidi procurar lá no Guia do Estudante o curso que eu iria fazer, né? E aí eu virei a página da agronomia, porque eu falei, eu quero ir pra ciências agrárias, né? Aí virei, marquei, na nossa época era Guia de Estudante, não tinha Google não, tá, gente? O negócio era bem mais complexo, você tinha que ir na banca comprar o Guia do Estudante. Aí li lá, engenharia agronômica, dobrei a página para ficar ali, engenharia agrícola, eu dobrei a página. Aí na medicina veterinária não dobrei, porque eu não gosto muito dessas coisas de sangue, de cirurgia, nada disso. Aí cheguei lá no último, o Z de zootecnia. Quando eu cheguei na zootecnia, eu falei, pronto, é isso. Aí desmarquei as outras duas páginas lá da engenharia agronômica e da engenharia agrícola e fiquei com a zootecnia e fui procurar onde tinha vestibular. Aí tinha o vestibular em Viçosa, que fazia ele no Rio de Janeiro, não precisava ir até Viçosa. E tinha da Federal Rural do Rio, que fazia em Bananal, que é uma cidadezinha de São Paulo, muito próxima de Barra Mansa. Então fui para Bananal fazer o vestibular e fui para o Rio de Janeiro fazer o vestibular. Aí assim como você, não que eu seja CDF, passei nos dois, mas a Rural do Rio era mais próxima da minha casa, eu fui para a Rural do Rio, mas Viçosa sempre ficou na minha cabeça. E depois então eu volto para Viçosa para fazer mestrado e doutorado. Então tudo foi se ajeitando, né? E aí, Valdir, quando eu chego na Rural, eu tenho essa questão assim, não sou, né, da área rural, eu preciso resolver. Então eu me dediquei muito. Eu me dediquei demais à universidade porque eu era um pote vazio, eu precisava ser preenchido, então eu estudei muito, eu fiz muito estágio, eu trabalhei muito, eu participei de muitas atividades, né? Mas eu tenho uma coisa comigo, eu sempre quis ser professora. Eu sempre gostei, né? Então quando eu era criança, eu ficava dando aula horas a fio para ninguém, né? Então sempre quis ser professora. E aí eu descobri que para eu ser professora da universidade, para ensinar zootecnia, para ensinar a minha ciência que eu tanto gostava, eu tinha que fazer uma pós-graduação. E o que antecedia a pós-graduação, mestrado, doutorado, era iniciação científica. E na minha época, bolsa de iniciação científica, gente, era assim, uma para cada 300 alunos. Era muito difícil a gente conseguir bolsa de iniciação científica, porque eram muito poucas. E aí eu consegui uma bolsa de iniciação científica. Quer dizer, quando eu estava, Valdir, no 5º período da universidade, eu engravidei. E isso foi assim, na hora o mundo caiu, né? Eu falei, meu Deus, como é que vai ser isso? Eu não vou dar conta. O meu coordenador de curso achou que eu não fosse conseguir, que eu fosse trancar como todas as outras meninas trancaram quando engravidavam, né? Mas eu não tranquei porque eu tive um apoio muito grande daquele que na época era meu namorado e hoje meu marido. Estamos juntos há 24 anos, né? E nós continuamos. O menino nasce aí entre o 5º e o 6º período, mais ou menos, e aí ele com 9 dias vai para a sala de aula. Ele com 9 dias assiste a primeira aula dele. Eu levo ele sem vacina, isso que eu falo, gente. Hoje eu não faria isso em hipótese nenhuma. Eu tinha 21 anos, né? Com 21 anos você faz coisas assim. Hoje eu não faria isso nunca, Valdir.
E ele assiste a primeira aula com 9 dias de vida. E outro dia foi uma coisa engraçada. Ele hoje tá na Escola de Oficiais da Marinha, que eu muito me orgulho. E aí ele contando que estava tendo uma aula de meteorologia, né? Porque na Marinha eles precisam entender muito de meteorologia para navegar. E ele explicando, porque cúmulos limos, você quer pipi, falando tudo. Aí eu ri e falei assim, olha, isso está no seu subconsciente, porque você assistiu a disciplina inteira de agrometeorologia quando você tinha 1 mês de idade. Porque ele assistiu a disciplina completa. Porque eu levava a isso aí já estava gravado no seu subconsciente. Por isso você está indo bem, está gostando tanto dessa disciplina. Né? Então, tanto que os colegas, Valdir, eles se lembram do carrinho, eu carregando ele no carrinho. Sempre no Instagram eu recebo esse comentário, no Facebook. Algumas pessoas da Rural que lembram dele no carrinho, a gente levando ele, porque a Rural é muito grande, quem conhece a Universidade Federal Rural sabe disso, né? E a gente não tinha carro, né? Pegava ônibus, desmontava o carrinho, chegava na Rural, abria o carrinho e caminhava com ele ali no carrinho assistindo todas as aulas, né? E hoje a maior alegria que eu tenho, graças a Deus eu não larguei, eu não larguei a universidade, eu continuei. Tive pessoas que me deram muito apoio, como a professora Nídia Majerovics, né, que ainda hoje está na Rural, hoje até está na pró-reitoria lá na Rural, que me acolheu mesmo com o filho. Então ele ia comigo pro laboratório, para ele não entrar no laboratório porque era insalubre, ficava com ela, sabe? Então, assim, coisas na minha vida e pessoas que surgiram, né, e que fazem parte da minha história porque eu tenho muito carinho, né? E aí depois eu terminei a graduação, fui para Viçosa fazer mestrado e doutorado. Quando eu terminei o doutorado, assim que eu terminei o meu doutorado, eu passei num concurso para a Universidade Federal de Alagoas. Morei 3 anos no Nordeste dando aula de floricultura e pastagens, né? Que sempre foi a minha vibe aí, né? E aí depois eu senti saudade do meu Sudeste e voltei para cá num outro concurso aqui na Federal de São João del Rei, onde eu tô até hoje, né? E sempre trabalhando com floricultura e pastagens, né? Então, desde 99, eu tô, né? Comecei na Fisiologia Vegetal com a professora Nídia. Depois da Fisiologia Vegetal, eu fui para o mestrado e doutorado na área de floricultura com o professor Dilermando Fonseca na UFV. Então, é isso, Valdir. Eu sempre quis dar aula, sempre quis estar onde eu estou, né? Mas eu construí toda a minha vida para poder conseguir passar no concurso, para ser professor e ensinar minha ciência e ensinar pastagens. Janaína, dentro desse seu breve histórico, em que momento dela você teve aquela sensação de que a coisa estava feia, estava complicada, estava, como diz o nosso mestre, fora dos trilhos, né? Você sentiu-se meio sem o chão embaixo dos pés. Você teve esse momento? E nunca. Se eu teve, o que você fez para superar? Então, nunca pensei em desistir. O momento que mais me deu aquele baque foi quando eu descobri que estava grávida. Mas não foi nem pensando na carreira, era medo da minha mãe. Porque a minha mãe tinha muita expectativa, né? Porque minha mãe não estudou, meu pai não estudou, então eu consegui ir para uma universidade pública, eu só tinha essa chance, né? Então eu tanto que eu demorei, eu fui avisar para minha mãe que eu estava grávida, eu já estava com quase 6 meses. Eu demorei muito, então nesse momento assim foi um momento muito estressante da minha vida. Esse momento que foi assim aquele que eu falei, meu Deus, eu não posso botar tudo a perder. Então, mas isso na verdade se reverteu numa situação de ter me dado mais força. Por isso que eu falo, se tiver alguma menina aí que tem filho, que tá ouvindo a gente, que tá achando que é complicado, não é. Isso só te dá forças, isso só te faz querer ser melhor. Isso serviu tanto para mim quanto para o meu marido. A gente junto construiu uma família, né? A gente viveu com 2 bolsas de iniciação científica, Valdir. Sabe? 2 bolsas de iniciação científica. O menino teve que sair das fraldas com 1 ano e meio, porque era caro comprar fralda, não tinha condição. Então ele teve que aprender. Né? Então, isso tudo fez a gente ficar muito junto. Eu optei por não deixá-lo com minha mãe, não deixá-lo com minha sogra. Elas estavam relativamente perto. Eu poderia deixar ele durante a semana e final de semana. Nós optamos para deixá-lo conosco. Isso foi duro, foi doído. O meu marido fazia estágio na Embrapa com o Dr. Ariel Fajardo. Ele saía da Rural nas quintas-feiras e só voltava no domingo. Aí no outro semestre ele invertia. Ele saía no sábado e voltava na segunda para poder fazer as disciplinas da sexta. E a gente sempre se apoiando, né? Então, essa questão... Até hoje a minha mãe brinca e fala que é Pai, Filho e Espírito Santo, nós 3, que a gente não desgruda nunca, né? Porque a gente decidiu fazer isso. Foi muito difícil, Valdir, muito complicado, porque o menino tinha cólica, acordava à noite, eu tinha que estar na aula às 8 da manhã, né? E nesse momento foi estressante, mas eu nunca pensei em desistir. E hoje, quando eu olho para trás, né, eu penso assim, ainda bem que eu continuei e que ele me deu muita força e estamos seguindo aí, né, trabalhando junto nós 3. E o que você faria diferente se estivesse começando hoje novamente? Sabe o que eu faria diferente? Mais estágios.
eu teria feito muito mais estágio, eu teria botado muito mais o meu pé no campo. Isso eu faria diferente. Eu acho que eu fiz pouco. Embora eu tenha feito bastante, trabalhei com cavalo, trabalhei com coelho, trabalhei com gado de leite, né? Depois fui para pastagem, fiz estágio em vários lugares, mas eu teria feito mais, eu teria saído um pouco do Sudeste. Eu gostaria muito de ter ido fazer algum estágio em confinamento, ter ido aí para Goiás, ter ido para o Mato Grosso. Isso eu faria diferente. Talvez ter começado mais cedo o network, sabe, o Valdir? Isso talvez pudesse ter sido um pouco melhor. Eu acho que é só isso mesmo que eu faria diferente nesse... Porque eu tô tão feliz com o que eu faço, sabe, Valdir? Eu sou tão feliz em dar aula, em agora estar com as redes sociais aí, né? Eu sou tão feliz com isso, tô feliz por estar aqui, né? Então, eu acho que eu não faria nada diferente. E o que você busca melhorar no que você está fazendo hoje? Quais são os seus targets, seus objetivos hoje? O que você acha que você tem que melhorar? Eu posso falar para você do meu sonho? Ao invés de eu falar para você dos meus objetivos, porque a gente tem que sonhar, né? Sonhos são feitos para ser realizados, né? E aí você vai traçando os seus objetivos para chegar no seu sonho, né? Eu tenho um sonho. E aí quem estiver ouvindo a gente, eu espero que compartilhe comigo, principalmente o pessoal da pecuária. O sonho da minha vida é não ver mais nenhum hectare de pastagem degradado no Brasil. Esse é meu sonho. Então, eu descobri que eu consigo ser uma gota no oceano, um grão de areia no deserto com as redes sociais, sabe, Valdir? E aí, se você me permite, eu quero falar um pouquinho dessas redes sociais, até porque você faz parte disso também. E eu vou contar aqui por quê. Eu fiz essas redes sociais Floricultura e Pastagens durante a pandemia porque eu fui procurar um vídeo no YouTube para poder mostrar para os meus alunos, Valdir. Quando eu cheguei, eu vi tanta besteira naquele YouTube, tanta gente ensinando coisa errada para produtor, porque a internet é terra de ninguém. Como diz nosso amigo Mário, é um monte de especialistas rasos, né? E aí eu fiquei impressionada com aquilo. Eu falei, gente, eu tenho que fazer alguma coisa, então eu tenho que vir para esse negócio aqui para dar informação fidedigna para produtor. E aí foi quando eu comecei com o YouTube, comecei com o Instagram, e aí nessa de começar com o Instagram e tudo mais, veio uma solicitação de fazer podcast. E eu nunca tinha escutado um podcast. Isso aí até 2019, 2020. Eu nunca tinha ouvido podcast na minha vida. E aí eu falei, gente, pessoal, os seguidores aqui estão pedindo para eu fazer podcast, então eu vou fazer um podcast. Mas o que é isso? Do que se trata? Aí foi quando eu encontrei, né, o pessoal lá da escola do podcast, o Edward e o Jefferson, né, e fui fazer um curso com eles. E aí fiz uma mentoria para perguntar exatamente do que se tratava. Aí quando o Edward me perguntou qual era o meu segmento, eu falei que era o agro. E é aí que você entra. Porque Valdir, ele falou assim, nós temos um aluno aqui que está no segmento do agro. É o Valdir, da Academia do Agro. Aí, só seguir ele no Spotify. Então, o primeiro podcast que eu ouvi na vida foi o seu. Foi o primeiro podcast que eu escutei. Eu fico lisonjeado, viu? Puxa vida. Aí eu pensei, quando eu crescer, eu quero ser igual a esse cara. Eu vou ter um podcast bonitão desse jeito. Eu coloquei o meu no ar, que não chega aos pés do seu, tá? E por isso que eu tô tão feliz de estar aqui hoje. Por isso que eu tô dividindo aqui com quem tá nos ouvindo essa alegria de estar aqui com o Valdir, porque o primeiro podcast que eu ouvi foi o seu. Então, quando eu falo para você, Valdir, que eu sou uma gota no oceano, um grão de areia no deserto, é porque quando eu recebo o feedback do produtor, que seja, uma dúzia que seja, que fala assim, professora, isso é o antes e o depois de eu começar a te seguir. Um pasto degradado e um pasto todo reformado, com boa disponibilidade de forragem, né, com os animais com melhor score corporal. Pronto, isso é um passo em direção ao meu objetivo. Né? Então, eu acho que pequenos degraus que eu vou subindo, pequenos passos que eu vou dando, eu vou deixando aí, né, uma história e uma vontade desses produtores de recuperarem essas áreas degradadas. Bacana aqui. Bom, obrigado pela referência aí, me sinto precursor de uma podcaster, isso é muito legal. E obrigado também por compartilhar conosco o seu sonho. E dentro desse seu sonho, dentro dessa nossa gotícula nesse oceano, a gente sabe que as pastagens desempenham um papel aí preponderante, fundamental na pecuária brasileira, porque garante baixos custos de produção, alimentação saudável, etc, etc. Qual que é a situação atual hoje e perspectivas das pastagens brasileiras, na sua opinião? Então, o Valdir, a gente fazer essa mensuração dessas áreas de pastagem no Brasil, esse dado de quantidade, de áreas degradadas, é um dado muito difícil de ser coletado. Tá? Porque o que acontece? Toda área que muitas das vezes não está sendo usada para pecuária, ela é computada como área de pecuária, mesmo que ela não esteja mais sendo utilizada, né?
Então, estima-se que o Brasil tenha hoje aproximadamente aí 180 milhões de hectares de pastagens, ou seja, 22% do nosso território é ocupado por pastagem. Vários países europeus cabem dentro da nossa área de pastagem, se a gente for parar para pensar. Só que existem relatos de que mais da metade dessas áreas ou estão degradadas ou apresentam algum estágio de degradação, tá? Então, o que é isso? É baixa produtividade, né? Não necessariamente a gente vai ver vossoroca ou solo completamente erodido, mas a gente já vai perceber um solo descoberto, muito infestado por plantas invasoras. Isso aí já são, né, indicativos de pastos degradados que estão trabalhando aquém daquilo que eles poderiam trabalhar, tá? Só que vamos fazer a seguinte suposição. Quando a gente faz a avaliação dessas áreas que estão descobertas, né, dependendo do que a gente olha, vamos pensar no satélite aí. O satélite ele é um tanto míope, porque se ele vê um pasto completamente infestado de plantas invasoras, ele não vai considerar aquilo como uma área degradada, mas é. Né? Então, em contrapartida, se tem um pasto lá num pós-pastejo, se for área muito grande, ele vai ter solo descoberto se a gente estiver trabalhando com uma planta cespitosa. Então, esse é um dado que a gente tem muita dificuldade de mensurar. Mas a gente tem trabalhado com isso, Valdir. 180 milhões de hectares, cerca de 22% do território nacional, e metade dessas áreas apresentam-se degradadas ou em algum estágio de degradação. As áreas de pastagem no Brasil, elas vêm diminuindo. Nós temos o orgulho de dizer que estamos produzindo cada vez mais em menores áreas. Se a pecuária não for competitiva, ela vai ceder espaço a outros usos da terra. Mas assim, vai acabar? Não vai, Valdir. Tem essa preocupação, porque a pecuária não é competitiva, vai tudo virar soja, vai tudo virar milho, vai tudo virar eucalipto. Não, gente. Por quê? Qualquer área que você faz agricultura, você pode fazer pecuária. Mas não é qualquer área que você faz pecuária que você pode fazer agricultura. Por quê? Porque a pecuária ela acaba sendo, né, jogada para aquelas regiões mais marginais, porque as plantas que a gente utiliza, elas são adaptadas a esse tipo de solos mais marginais. Você não vai plantar soja no alto do morro, mas você pode plantar capim. Você não vai plantar milho numa região alagada, mas você tem a braquiária medícola que atende a essa exigência. Então essa é a questão, não é toda área que você vai fazer a pecuária que você consegue fazer isso virar lavoura, não, gente. A pecuária sempre vai existir, ela precisa existir, para que a gente possa aproveitar essas áreas. Então a gente precisa ser eficiente mesmo nessas situações que são um pouco menos favoráveis, que é o morro, que é o solo com alto teor de alumínio, que é aquele pH ácido, que é a área alagada. Essa é a área que a pecuária vai utilizar e vem utilizando, né, de uma forma muito interessante, né? Então a gente agora está diminuindo as áreas, aumentando a nossa produtividade. E isso é muito importante. Essa é a situação das pastagens no Brasil. Podcast Academia do Agro. E me conta uma coisa, Janaína, e a forragicultura no Brasil? Como é que está essa questão de evolução em termos de cultivares? Como é que situação nós estamos hoje? Em termos de utilização? Está muito mais no nativo, está mais nas melhoradas? Não, a gente tem muito pouca coisa do nativo. Né? Uma coisa que é interessante a gente colocar aqui, até porque você tem uma audiência muito boa e isso é muito bacana, Valdir, que é o seguinte: grande parte das plantas forrageiras que a gente utiliza no Brasil, elas não são nativas, elas são forrageiras de origem africana. Isso traz para a gente uma vantagem muito grande, porque na África, essas plantas forrageiras se desenvolveram num processo de coevolução com grandes herbívoros. Então, o que acontece? Elas já estão no seu processo evolutivo extremamente adaptadas ao pastejo, porque elas tiveram que se virar. Então, é uma série de estratégias que elas utilizam, tá? Que é o perfilhamento, a perenização, né? Então, por exemplo, uma planta forrageira como uma braquiária, uma planta forrageira como um capim colonião que seja, a perenização dele é via perfilhamento. Ele teve que se virar nesse processo evolutivo. Porque você imagina, gente, a pressão que é você ter aqueles manadas de gnu, e zebra, e elefante, e pisando, e defecando, e consumindo, né? Então, ou a planta se virava ou já era. Então, são plantas muito adaptadas. Em contrapartida, aqui nas Américas, o herbívoro mais pesado aqui no Brasil que consome as nossas plantas nativas é a anta. Olha a diferença de pressão de pastejo. Então, o que acontece? As nossas plantas forrageiras acabam não sendo tão adaptadas a altas pressões de pastejo quanto as africanas. Então, quando alguém vira para você e fala assim, o capim gordura, aqui em Minas Gerais tem muito capim gordura, o capim meloso é nativo. Não, ele não é. O capim gordura, ele é uma planta de origem africana, que veio para o Brasil com os navios negreiros, era utilizado para cama ali naqueles navios negreiros. Então, os navios negreiros atracavam lá em Nova Guiné, né, enchiam de capim gordura, voltavam para cá e liberavam esse capim gordura. O que acontece?
As condições edafoclimáticas de África e Brasil são muito parecidas. Capim gordura, nada de braçada. Tô embora, trouxe semente para cá, vamos embora. Então o que acontece? Ele entra numa área sem ser convidado. Ninguém plantou. Então, como você não plantou, você acha que ele é nativo. Mas ele não é. Ele é aquilo que a gente chama de pastagem naturalizada. Ele chega sem ser convidado, mas ele não é nativo do nosso país. Mesma coisa o capim colonião, que recebe esse nome porque vem na época do Brasil colônia. Então, o capim colonião chega no Brasil por introdução direta. Ele vem direto da África para cá. E durante muitos anos, o capim colonião foi responsável pela engorda de bovinos no Brasil. E a gente deve muito a ele. Né? Então a gente percebe que essas forrageiras de origem africana, elas são forrageiras extremamente adaptadas ao pastejo. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que iniciar programas de melhoramento genético com essas plantas para trazer plantas mais produtivas e resistentes ao pastejo. E aí, na década de 1950, chega a primeira cultivar de Brachiaria decumbens no Brasil. Chega no Pará, lá no Instituto de Pesquisa do Norte. E ela recebe o nome de IPEAN, que era a sigla do Instituto de Pesquisa do Pará. Essa foi a primeira braquiarinha que chegou. E aí, o que acontece? Quando essa braquiarinha chega, ela triplica a taxa de lotação em pastagens nativas. O que são as pastagens nativas? O cerrado, que tinha lá, né, aqueles cervídeozinhos consumindo, a caatinga, os campos nativos do sul, né, alguma coisa ali na Amazônia, naqueles campos inundáveis da Amazônia e do Pantanal. Tá? Então a braquiarinha ela triplica. Então o maior divisor de águas que nós tivemos na pecuária brasileira foi o advento da braquiarinha. Só que em 1960 o pessoal vai lá na Austrália e traz a tal da cultivar Basilisk, que hoje é a nossa braquiarinha mais utilizada aqui. Né? A cultivar Basilisk ela é africana, estava sendo melhorada, né? Selecionada lá na Austrália, no Vale de Basilisk. Tá? E aí recebe esse nome e vem para cá. A gente passa a importar sementes de braquiarinha. Aí pronto. Era um mar de braquiarinha. O negócio, assim, se alastrou de um jeito. Tem até um poema de um poeta mineiro. Gente, como é que eu esqueci o nome dele agora? Se até o final da nossa conversa eu lembrar, eu falo. Que chama Capim Gordura. E aí ele conta que em Minas Gerais ele abria a janela da fazenda e ele via aquele mar cor-de-rosa, que era a inflorescência do capim gordura, e o leite da vaca com capim gordura era mais gostoso. A última frasezinha do poema ele escreve assim: aí veio a braquiária. Acabou com capim gordura e o leite não ficou mais gostoso. É isso que ele quis dizer. Então a braquiária acabou com tudo. Saiu, mas assim, gente, isso para nossa pecuária a gente deve muito. A nossa pecuária deve muito à braquiária. Né? Eu tenho um amigo, o professor Daus, que ele tem uma frase que eu acho fantástica, eu sempre uso, mas eu dou os créditos a ele, porque a frase dele não é minha, tá, pessoal? Que ele fala assim: nós temos o milagre 3B na pecuária brasileira, é o milagre 3B, boi branco e braquiária. E é isso que segura a nossa pecuária. É o nosso Lelore e é a braquiária. E aí, Valdir, na década de 60, se eu não me engano, mas foi sim, chega a cultivar marandu. Ela também não vem diretamente da África, ela passa pelo Suriname e chega aqui no Brasil. E aí, quando ela chegou, ela passa a ser chamada de braquiarão. Por quê? Porque ela era mais alta do que a braquiarinha. Né? Porque o monocultivo da braquiarinha trouxe pra gente dois grandes problemas que persistem até hoje: cigarrinha das pastagens e fotossensibilização. Isso é um problema sério. A braquiarinha traz pra gente esse problema. E aí chega o tal braquiarão. Então a Embrapa se interessou muito pelo braquiarão, começou a estudar o braquiarão, a estabelecer estratégias de adubação, de manejo, tá? E aí lançou na década de 80 como cultivar marandu. E é só a título de curiosidade para os seus ouvintes aqui, ô Valdir, todas as cultivares de braquiária que são lançadas pela Embrapa, elas fazem menção a nomes indígenas, para homenagear, né, os índios brasileiros e a nossa, toda essa região deles ali do Mato Grosso. Então nós vamos ter, né, sempre uma palavra indígena: marandu, é tupi, é ipiporã, xaraés, piatã, né? Então é tudo nome, paiaguás, tudo nome indígena, só de curiosidade para vocês. Em contrapartida, os cultivares de pânico sempre fazem uma alusão à África, para homenagear o centro de origem. Então vai ser Tanzânia, Zuri, Maasai, né? Então todos essas cultivares da Embrapa, né? Todos esses nomes para fazer alusão à África, que é o centro de origem. Né? Então quando a marandu chega, ela faz uma segunda revolução, Valdir. E até hoje, Braquiária brisanta cultivar marandu é a planta mais cultivada que a gente tem no Brasil. E aí, só de curiosidade,
braquiária é a planta mais cultivada no mundo. Não existe nenhuma outra planta com tamanha área cultivada. Então, aquela velha história, né? A braquiária chega e fala assim, você tem que me respeitar, porque eu sou a planta mais cultivada no mundo. Né? E aí, o que acontece? O Brasil começa a ter os bancos de germoplasma para fazer melhoramento genético dessas forrageiras africanas. Então, os franceses vão até a África para poder estudar o modo de reprodução de pânico e tem em mãos um banco de germoplasma muito grande, com uma variabilidade genética enorme de pânico máximo, com mais de 800 plantas diferentes, com mais de 800 genótipos. E os franceses estudaram o que eles queriam e não tinham interesse em ficar com esse material porque eles não têm por que usar uma planta tropical na França. Então, eles ofereceram, entre aspas, esse banco para alguns países tropicais. Então, a Austrália e o Brasil recebem o banco de germoplasma de pânico. Então, na Embrapa Gado de Corte, chega lá umas 400 e poucas plantas sexuais e mais outras 400 e muitas apomíticas. Então, inicia-se esse programa de melhoramento genético de pânico na década de 80, na Embrapa Gado de Corte. Então, a partir daí, são lançadas as cultivares Mombasa, Tanzânia, Zuri, Quênia, Maasai, o capim aruana lançado pelo ISEM em Nova Odessa, em São Paulo. Então, o Brasil inicia esse programa. Com a braquiária, a introdução também foi indireta. Nós não tivemos braquiária que entrou. A exceção, né, é a braquiária do Brejo, se eu não me engano, que ela entrou direto. Tem até um quadro pintado por um artista famoso que coloca um feno de uma braquiária, né, que é carregado por escravos, que talvez seja o único referencial histórico que a gente tenha da entrada de braquiária diretamente. O banco de germoplasma de braquiária, ele chega pelo CIT, tá lá na Colômbia. E aí a Embrapa Gado de Corte recebe também esse banco de germoplasma. Então a gente passa a fazer o melhoramento genético de braquiária e a gente deve muito, né, a doutora Cacilda Vale, que é uma expoente aí, que é a mãe das braquiárias, né, é uma pessoa que fez muita diferença na pecuária brasileira, e para pânico a gente deve muito a doutora Liane Anke, também da Embrapa Gado de Corte, que é, né, a curadora do banco de germoplasma de pânico máximo. O nosso programa de melhoramento de capim-elefante está na Embrapa Gado de Leite, tá? E a gente tem um programa de melhoramento da nativa Paspalum, que está na Embrapa Pecuária Sudeste e também na Federal do Rio Grande do Sul, que a gente melhora também cultivares de Paspalum para serem mais produtivos, mas nós vamos ter esse problema que eu falei com vocês anteriormente, que é a questão da taxa de lotação. Né? Então agora a gente já entrou na era dos híbridos. Então o capim piporã, por exemplo, ele é um híbrido de braquiária. Eu não encontro ele lá na África. Ele só tem aqui, porque a doutora Cacilda fez o cruzamento aqui. Né? Então a cultivar tamani, eu não encontro ele na África de pânico máximo. Ele foi feito aqui. Ele é um cruzamento feito com genótipos que estavam no banco de germoplasma. Né? Então, por exemplo, a cultivar capiaçu, ela não está lá no centro de origem, porque ela foi feita aqui pelos melhoristas da Embrapa Gado de Leite. Então, Valdir, a gente tem uma gama muito grande de plantas forrageiras que estão hoje no mercado. Além da Embrapa, nós temos empresas privadas que fazem melhoramento genético de plantas forrageiras. E isso é bom demais para o produtor, porque a gente tem muita oferta, ele pode escolher aquele capim específico para o seu nicho. Se ele obedecer às estratégias, né, de manejo e as estratégias de adubação, é sucesso garantido, porque essas plantas foram melhoradas para atender nichos bem específicos, né? Então, é um mercado, Valdir, que movimenta tanto quanto, se não mais, dinheiro do que o mercado do milho híbrido. O mercado de semente de plantas forrageiras é extremamente forte, gerando muitos empregos diretos e indiretos. Né? Então, a gente tem que valorizar esse mercado, a gente tem várias cultivares disponíveis no mercado com excelente produtividade, tem muita coisa boa. A gente tem muito capim bom aí. Tá? Então, esse é mais ou menos o panorama e o histórico aí dessas cultivares que a gente tem disponíveis no mercado. Podcast Academia do Agro. Janaína, que coisa bacana, que histórico. Sinceramente, não foi minha área, a gente tem informações apensas, né, que a gente ouve, mas até assim, essa cronologia que você apresentou, essa evolução aí em relação às forrageiras, algo exemplar. Parabéns, muito obrigado por ter compartilhado isso com a gente. E agora, para as pastagens, quais são os grandes desafios ou ameaças na sua percepção? É o uso de cultivares apropriados, é manejo de praga, resistência, custo, fatores culturais do pecuarista, falta de agroquímico, legislação, mão de obra, o que você me diria? Eu já elenquei um monte de coisa, não sei se é isso, né? Eu costumo dizer que o maior gargalo da pecuária brasileira,
E vamos considerar o seguinte, 88% do nosso rebanho, Valdir, é criado exclusivamente a pasto, da cria à terminação. 88%. Do que sobra, mais de 90% do que sobrou desses 12 passou algum tempo da sua vida no pasto. Que seja na cria com a mamãe, só foi para acabamento, pouca coisa é criado todo o tempo em confinamento. Então, peraí, né? A área de pastagem no Brasil é altamente significativa e tem uma importância muito grande na pecuária, né? Pecuária que, enquanto nessa pandemia aí nosso PIB caiu, a gente teve a pecuária com um PIB muito acima, né, do previsto. Então, nós estamos segurando essa balança, né? Então, o que eu posso dizer para você? O capim segura a balança. O capim é extremamente importante. E eu costumo dizer, Valdir, que o maior gargalo da pecuária brasileira é o manejo de pastagens. E aí eu digo para você que eu fui com o tempo, porque a gente evolui, melhorando um pouco essa frase. Nós temos 2 grandes gargalos na fazenda, da porteira para dentro. O manejo de pastagem e a gestão. Então isso é um problema muito sério, porque vamos fazer a seguinte suposição. O cara, ele é só agricultor. Se você perguntar para ele o quanto saiu cada saca, ele sabe o custo de produção. E ele sabe o que aconteceu. Ó, a minha produção foi menor porque não choveu na época que eu tinha que fazer a cobertura, não deu certo, na época do enchimento de grão deu um veranico, me arrebentou. Ele sabe exatamente tudo. Ó, a máquina de colheita não estava boa, o cara veio com pressa, não deu certo, ele sabe tudo. Ele sabe quanto custa uma saca de soja. Agora pergunta pro pecuarista quanto custa uma tonelada de capim. Se o pecuarista estiver fazendo selagem, ele sabe exatamente quanto custa 1 hectare de milho. Mas ele não tem a menor ideia de quanto custa 1 hectare de capim. Isso é um problema sério, porque você não pode melhorar aquilo que você não mensura. Então, se você não tem tudo anotado, se você não sabe como está seu custo de produção, não tem como. Então, para mim, existe um fator cultural que é extremamente importante, né, em relação à cabeça do produtor, no seguinte sentido. Larga para lá, isso é extensivo. Tem produtores que têm orgulho de dizer que cria boi, que é pecuarista, que nunca colocou 1 grama de adubo no solo. Ele acha que isso é um motivo de orgulho. E aí o que acontece? Ou ele vai precisar de mais área para manter o mesmo rebanho, ou ele vai demorar mais tempo para abater seus animais. E isso não é um uso racional da terra. E é esse tipo de coisa, Valdir, que detona a nossa pecuária. É isso que faz o pessoal ficar falando que vaca emite metano, mas que a gente tem que compensar isso com sequestro de carbono. E a gente consegue fazer um pasto bem manejado, sequestra carbono. Então, quando você equaliza, quando você coloca na conta, tá tudo bem. Mas aí o que acontece? A gente tem pastagens mal manejadas, pastagens que não recebem nutrientes, porque o solo, gente, é um recurso infinito. Não dá para ficar tirando só dele e não fazer reposição. Mas olha lá, as fezes do boi repõe, mas repõe muito pouco. Dependendo da planta que você está trabalhando, ela retira muito mais. Então, na minha opinião, a gente tem uma série de limitações, tá? Mas a pecuária, é muito ruim eu dizer isso, mas eu tenho que dizer, até porque o seu podcast é um podcast de agro de uma forma geral, né? Se os colegas que estiverem nos ouvindo forem ouvir os episódios anteriores, vocês vão ver o tanto de tecnologia que tem aí nas outras culturas. A pecuária, ela está muitos passos atrás da agricultura. Muitos passos, Valdir. Então, assim, por quê? Cabeça. É a cabeça do pecuarista. Então, quando você chega num sistema de integração lavoura-pecuária, que para mim é uma maravilha, né? E o camarada da soja, ele quer colocar boi ali na entre-safra, ele faz isso com a mão, com o pé na parede, subindo parede, fácil. Agora, quando você quer fazer do pecuarista um agricultor, você tem muita dificuldade. Muita dificuldade. Janaína, Sim. A gente sabe que essa questão de valores tradicionais, né, é que se torna até uma âncora, né, para poder dar um passo à frente pelos costumes arraigados, pelos valores do histórico de um pecuarista que veio dos seus bisavós, avós, etc. Só que hoje nós vivemos um tempo também de muita informação, disponibilidades, inovações, está tudo disponível. Ok, tem muita coisa que você dispensa, mas tem muitos valores aí hoje e atualizações presentes. E essa nova geração não é um fator de mudança para esse comportamento do pecuarista? Com certeza, só que é o seguinte, Valdir, tem uma coisa que eu acho importante a gente colocar aqui, se você tem essa nova geração que vê uma pecuária que não tem rentabilidade, ele vai vazar fora. Ele vai lá fazer medicina, vai fazer direito e ele não vai voltar. A questão da sucessão ela é altamente dependente da rentabilidade dessa pecuária.
Então, se você vê lá, isso aí principalmente no bovinocultura leiteira, se você vê seu pai sofrendo, naquele desespero, sua mãe trabalhando sem parar, com 60, 70 anos ali, capinando, fazendo as coisas, não ganhando dinheiro, não fazendo uma pecuária competitiva, você vai sair fora. E se você não for competitivo, a tendência é que realmente acabe. Então, tem dados aí, né, que falam que 40% daqui a não sei quantos anos não vão estar mais na atividade, né, que vão ser dispensados da atividade. Então, mas o que eu tenho percebido? Eu vou dar um exemplo aqui no Instagram, por exemplo. No Instagram, a gente tem muito filho de pecuarista que acompanha a gente ali. Isso já é uma mudança de mentalidade no sentido de querer melhorar. Alguns vão fazer agronomia, zootecnia, vão fazer veterinária para voltar para casa e fazer a fazenda dar certo. Mas esse fator de mudança, ele funciona mais naquelas fazendas que têm já uma certa competitividade e um certo profissionalismo. Porque o que acontece? Quando eu falo para você, Valdir, que o maior gargalo da pecuária brasileira é manejo de pastagens, olha o que acontece. O camarada viu um capim que apareceu lá no Globo Rural ou qualquer outro lugar, o camarada viu um capim e ele quer porque quer aquele capim. O cara não sabia nem manejar a pobre da braquiária, mas ele quer colocar o zure. E o que é pior, muitas das vezes ele vê umas vacas lá, eu comprei uma vaca que tem muita produção de leite. Aí o que acontece? Quando ele coloca essa vaca naquele pasto dele ruim, ele vai ter que aumentar a quantidade de concentrado para poder a vaca dar os mesmos 30 litros de leite que estava dando lá de onde ele comprou. Então, antes do cara aprender a manejar pasto, ele quer trocar capim, quer trocar genética, pelo amor de Deus. Isso não é fazer uma pecuária competitiva. Então, numa escala de prioridade, manejar pasto é mais importante para você fazer uma pecuária competitiva, para o seu filho ver que está ganhando dinheiro, para querer ficar. Manejar pasto, na prioridade, é muito mais importante do que trocar capim, do que trocar genética, ou até mesmo do que adubar. Aí você escuta a professora Janeira dizendo que tem que adubar pasto, porque senão o solo não é um recurso infinito, porque acaba e tal. Aí você vai lá e aduba, mas você sabe colher? Esse pasto está pronto para ser colhido para o animal? Não, então não aduba. Aprende primeiro a manejar para depois você começar a trazer tecnologias para a sua propriedade. Essa que é a questão. Né? Então eu acho, Valdir, que esse processo de sucessão, ele já teve pior, do pessoal sair fora, e eu acho que agora nós estamos numa outra onda. Né, justamente por causa dessas pressões de cidade, trânsito, aquela coisa, o pessoal está querendo meio que voltar para lugares mais calmos, mais tranquilos. Né, não sei se acontece isso aí em Goiânia, mas acontece demais isso aqui em Minas, que é a tal zona de venda de terrenos, de área de expansão urbana, né, que antigamente era uma roça braba e agora já virou área de expansão urbana. Que o pessoal já está querendo ficar mais na calma, tá um pouco perto do trabalho, mas não quer mais ficar morando em apartamento, não quer mais ficar morando apertado, quer espaços maiores. Então nós estamos com um movimento inverso agora. Mas esse movimento inverso, ele vai trazer para a pecuária uma coisa muito positiva, que é essa capacidade de ter uma sustentabilidade social, ambiental e econômica. Porque quem volta para viver disso e ganhar dinheiro. Senão não vai funcionar. Senão nós vamos realmente, então, a renda terra aí vai viver lá na cidade. Faz sentido. E esse é um movimento realmente nacional, mundial, né? O pessoal está buscando uma tranquilidade, os condomínios horizontais, quando tem sua posse, ou áreas com mais tranquilidade. Janaína, estamos há quase 2 anos de pandemia. Para você hoje, o que fica na sua mala, o que você não fica e o que de novo você colocaria nela? O que mudou? Nossa, mudou tanta coisa nesses 2 anos. A gente tem que ter aprendido alguma coisa com essa pandemia. Deixa eu te falar um negócio. O que fica na minha mala é o seguinte. Eu, nesses quase 2 anos de pandemia, eu sou uma profissional muito melhor. E eu posso dizer isso com segurança, sem falar pra você que, olha, vaidade, nada disso. Eu sou uma profissional muito melhor do que o que eu era antes do início da pandemia. Você sabe por quê, Valdir? Porque semanalmente eu faço lives com pessoas da área. E escutar essas pessoas colocou tanta coisa na minha bagagem que você não tem ideia. Então hoje eu tenho uma bagagem profissional muito maior, porque eu escutei os maiores expoentes da área de pastagem no Brasil, todos muito solícitos. Você sabe disso, você grava podcast com um convidado, ou tanto que esses convidados que você trouxe aqui não colocaram na sua bagagem. Então, assim, a bagagem ela vem cheia de pensamentos diferentes, divergentes, em que a gente respeita, vem cheia de ensinamentos, vem cheia de gratidão por pessoas que foram tão significativas na área de pastagens e que falaram comigo nas minhas lives. Então, isso eu coloco na bagagem. O que eu tô tirando da minha bagagem nesse período de pandemia? A vida é um sopro. Então, a gente precisou passar por isso para muita gente perceber o quanto é importante a gente manter as nossas relações e fazer aquilo que a gente quer, que a gente sonha, que a gente gosta, né? Porque muitas pessoas durante esses quase 2 anos perderam entes queridos e de uma hora para outra, porque a doença é uma coisa horrorosa que você não tinha, né? De repente a pessoa estava lá,
vai para o hospital, vai para o tubo e não volta. Né? Então foi uma coisa assim muito, muito... É um machado nas costas, né? A perda dessas pessoas. Então o que coloca também na bagagem é esse sentimento de que a vida precisa ser realmente vivida diariamente, a cada dia. Né? E essa pandemia fez a gente entender um pouco mais o coletivo, né, Valdir? A gente precisa entender mais do coletivo. A gente não está sozinho, né? E a gente precisa... Você tem aquela frase que fala, né? Você tem 2 momentos importantes na sua vida, né? O momento que você nasce e o momento que você descobre por que você nasceu. Então, essa pandemia fez a gente refletir muito o que eu estou fazendo aqui, né? Qual o papel que eu tenho que cumprir e tudo mais. Então, assim, profissionalmente para mim, ela trouxe muitas coisas positivas. É ruim eu não estar em sala de aula com os meus alunos, fazendo interação, mas foi muito boa porque eu arrumei uma forma de suprir essa parte profissional, não me desatualizar, não ficar parada, não me deprimir e me envolver nessas coisas e ouvir essas boas pessoas. Então, na bagagem, eu carrego a experiência de todas essas pessoas que eu ouvi nessas lives, que foi para mim extremamente gratificante. Podcast Academia do Agro. Um conselho para os nossos colegas do agro e da pecuária. O conselho que eu dou para os colegas do agro e da pecuária é o seguinte: nós somos fundamentais e a gente tem que se orgulhar disso. A gente precisa sair um pouco da nossa caixa, o agro precisa parar de falar só para o agro, a gente precisa falar para a população de uma forma geral, a gente precisa mostrar a nossa importância, a gente precisa se orgulhar de ser agro, a gente precisa fazer um movimento de união, né? Então a gente... mesmo assim, porque o fulano é vegano, não come carne, não sei o que, mas peraí, ele também é agro, porque ele tá comendo os vegetais lá, então mesmo o pessoal que tá na pecuária precisa se juntar com esse pessoal e nós somos um só, né? E eu costumo dizer que nós somos, assim, a palavra que nós somos FODA e a gente precisa aceitar isso, porque nós somos mesmo, a gente movimenta esse país, né? Então quando você chega num supermercado, na hora que você olha nas prateleiras, é tudo agro, gente, é tudo a gente, somos nós. Então a população não consegue viver sem a gente precisa mostrar isso para eles. Então essa história de que agro mata, essa história de que o agro é assim, não, a gente tem que começar a parar de falar para nós mesmos e começar a falar para a população. Eu acho que esse, Valdir, talvez seja o nosso maior gargalo enquanto setor, é a gente conseguir, né, porque o pessoal que trabalha contra o agronegócio brasileiro já começa a trabalhar lá nas escolas, na cabeça das crianças, colocar informações que não são fidedignas nos livros. Então a gente precisa fazer um contraponto a tudo isso. A gente precisa mostrar quem somos. É porque nem, por exemplo, né, lá na Amazônia Legal, você tem uma propriedade na Amazônia Legal, 80% dela não pode ser desmatada. É a mesma coisa você vender um terreno de 1.000 metros quadrados para esse cara da expansão urbana aí, virar para ele e falar assim, tô te vendendo um terreno de 1.000 metros quadrados, mas você só pode usar 200. Os outros 800 você não pode tocar. Será que ele vai querer? Então ele compra um de 200 metros quadrados que ele pode tocar. E alguém sabe disso? A sociedade sabe que o produtor que trabalha na Amazônia Legal é desse jeito? Então existe madeireiro, existe os grileiros que fazem essas coisas aí, que acabam colocando a nossa conta e a gente não se defende. A gente não se defende porque a gente tá ocupado demais fazendo comida para quem mete o pau na gente. Aí o camarada chega lá falando que o agro polui, que a vaquinha tem metano, mas quando ele vai pra manifestação dele, ele vai de carro fazer a manifestação, ele chega lá na Avenida Paulista lá de carro, para poder dizer que o agro polui. Né? Então a gente precisa sair da nossa caixa, a gente precisa falar para nós mesmos, a gente tem que começar a envolver a sociedade para entender a importância do agro. Gente, economicamente, esse negócio de falar aí que soja acaba com o Brasil, experimenta tacar fogo em tudo quanto é área de soja do Brasil. Façam isso. Sabe o que vai acontecer? Fome. É fome. Não é porque a gente come soja. Não vai faltar soja pra gente comer. Mas eu tô falando de economia. Então, quando eu pergunto pra você comeu soja hoje? Não comi soja hoje. Eu respondo, comeu sim. Você comeu seu franguinho? Então, você comeu. Porque tem soja pra caramba ali. Entende? Então, essas questões, pra mim, elas são muito delicadas, sabe, Valdir? Eu fico muito chateada quando as pessoas falam daquilo que não sabem, né? Começam a criticar a gente por aquilo que a gente faz. Tem um vídeo que eu achei fenomenal, em que as pessoas faziam entrevista, se eu não me engano, em São Paulo, talvez ali na Paulista, parava e perguntava assim, você aceitaria um emprego que você tem que acordar todos os dias, 5 horas da manhã, trabalhar o dia inteiro e só receber daqui a 6 meses? Todo mundo disse não. Mas quem vai aceitar um negócio desse? Aí quando o entrevistador fala que o agricultor faz isso, que o pecuarista foi, olha, é mesmo. Então, esse tipo de documentário, esse tipo de coisa tem que ir embora, tem que todo mundo assistir, todo mundo ver, todo mundo entender qual é a questão do agronegócio. Porque a questão ali não é só o seu café da manhã que está de manhã na mesa, o seu leitinho desnatado, ou o seu melzinho que está ali. Não é só isso, a questão é econômica.
Isso aqui movimenta o nosso país, é um setor extremamente importante. E eu estou falando que se a gente entrar nessa de achar que o agro é um grande vilão, nós vamos passar fome no sentido mais cruel da palavra. Nós não vamos ter nada na nossa prateleira, porque a nossa economia vai dançar, acaba importação, acaba exportação, dançamos. Então, para mim, sabe, Valdir, a mensagem que eu deixo é que a gente saia da nossa caixa, a gente comece a envolver a sociedade na compreensão da importância do agronegócio para o nosso Brasil. E eu falo de grão e eu falo da pecuária. Janaína, bacana. Essa propaganda que você citou é da Trimble. Sim. Eu vi essa propaganda e é bem isso mesmo. Ela tem que ser impactante, ela tem que pôr o pessoal urbano, e esse é o nosso papel realmente. O podcast tem essa missão, nossos trabalhos têm essa missão, né? De esclarecer, porque na verdade é falta de informação, ou não, é desinformação e que deve ser desmistificada e tem que ser esclarecida. Janaína, estamos chegando nos nossos finalmente. E aí eu queria que... como é que as pessoas podem entrar em contato com você? Então, Valdir, nossa, passou rápido, tão gostoso conversar aqui. Você tá vendo? Mas isso não é desculpa. Isso é um belo gancho para um próximo convite de contar contigo para a gente discutir um pouco mais aprofundadamente esses temas tão relevantes que a gente falou. Tá feito o convite. Com certeza, vamos sim. Então, Valdir, eu tenho as redes sociais, o Forras de Cultura e Pastagens, tá? É tudo. Tudo é Forras de Cultura e Pastagem. Então, se você entrar no Instagram com Forras de Cultura e Pastagem, você me encontra, pode mandar mensagem no direct, que eu respondo todas as mensagens, todo mundo sabe disso. A gente tem o Twitter, Forras de Cultura e Pastagens. A gente tem o Telegram, nós temos um grupo no Telegram, em que a gente discute muito produtor, então muitas dúvidas aparecem lá. Então, talvez esse seja um canal, Valdir, para produtor, para pecuarista que está nos ouvindo, que é bastante interessante, esse grupo no Telegram. Aí nós vamos ter o canal no YouTube. A gente tá com uma meta aí, Valdir, eu quero ver se eu consigo chegar a 20 mil inscritos no canal até dezembro. Então vamos lá, pessoal, vamos nos inscrever no YouTube Forras de Cultura e Pastagens, tá? Que bacana, hein? Que parabéns, que coisa linda. A gente devagarinho vai subir nos degraus. Então todas as nossas redes sociais sempre Forras de Cultura e Pastagem. É só entrar no Forras de Cultura e Pastagens, tá? Que vocês vão conseguir acessar, tem acesso, e depois a gente conversa pelo WhatsApp, pelo e-mail, qualquer outra coisa. Mas pode entrar nas redes sociais que nós estamos lá firme e forte. E o podcast, né, Valdir? Tem o podcast Forras de Cultura e Pastagem no Spotify, Apple, sem dúvida, sem dúvida. Bom, para reforçar todos esses links de acesso à Janaína através da Forras de Cultura e Pastagem, vão estar disponíveis no nosso webnote, na descrição desse podcast, que vocês terão toda a facilidade também para fazer o acesso. Janaína Matsutello, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado pelo seu depoimento, foi espetacular. Reforço o nosso convite de estarmos novamente presentes em um outro encontro, tá? Fica com Deus. Muito obrigado, Valdir. Um abraço para você e para todo mundo que ficou com a gente até agora. Um beijo enorme para vocês, pessoal. Mentes brilhantes incentivam outras. Crônicas do Agro. Com seus especialistas e líderes comentando, opinando e analisando diversos assuntos através da sua ótica e de sua experiência. Seja você o fator multiplicador. Boas práticas. Boas ideias. Caríssimos e caríssimas, estamos vivendo um momento positivo na economia de Goiás. O Estado está crescendo, gerando emprego, gerando renda e principalmente gerando impostos. E esse é um momento que deve ser bem aproveitado. Quando digo bem aproveitado, é saber investir os ganhos que esses empresários estão conseguindo oferir, como também saber investir os impostos arrecadados. A maior parte da arrecadação do Estado segue sendo gasta para sustentar a máquina pública e, por isso, é tão importante saber onde investir o pouco que sobra do orçamento, para que esses investimentos possam novamente gerar novos crescimentos, novos ciclos produtivos e novos impostos. O setor produtivo precisa dialogar e comungar com o governo para juntos investirem corretamente. Às vezes vemos os empresários cobrar enxugamento da máquina pública, o que realmente é necessário. Mas não podemos ficar somente nesse discurso, temos que ser mais positivos. Os produtores de grão e da pecuária arcaram com o custo de alguns projetos essenciais para o desenvolvimento de Goiás. E com esses projetos já realizados, a possibilidade dessas obras saírem do papel fica mais próxima.
Não quero passar a ideia aqui de que sou compreensivo com a ineficiência do Estado, como também não sou permissivo com a lentidão da máquina pública. Meu ponto é continuar a criticar quando o Estado é letárgico, ineficaz ou omisso. Entretanto, precisamos também ser sugestivos e tentar influenciar o governo em investir em projetos quais geram um ciclo virtuoso de crescimento. A letargia de algumas secretarias em disponibilizar licenças, permissões e documentações necessárias para qualquer empresário não pode afastar a sociedade organizada do governo do Estado de Goiás. Somente as secretárias e secretários ineficientes e funcionários públicos omissos ganham com essa atitude. A sociedade organizada dialogando com o executivo e legislativo é a melhor vacina contra o desperdício e o atraso. É a sociedade organizada, os empresários e o legislativo e o executivo juntos construindo uma grande nação, um grande Estado. Enio Fernandes, Terra, Agronegócios. Obrigado. Com temas expressivos e dinâmicos, esse intercâmbio semanal visa oferecer um melhor desenvolvimento em suas habilidades profissionais e nas atividades e práticas do seu cotidiano. Somos da Academia do Agro, o podcast para todos aqueles apaixonados pelo agronegócio. Te aguardamos no próximo episódio. Até lá!